A vinda do Consolador. Quando o Senhor, no final de sua estadia aqui no mundo, estava prestes a voltar para o céu, ele falou acerca de um outro Consolador que viria para habitar naqueles que lhes pertenciam. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Este Consolador, o Espírito Santo, seria enviado da parte de Deus Pai em nome de Cristo. João, capítulo 14, versículo 26, isto é, como representante de Cristo, para fazer o seu trabalho, cuidar dos seus interesses, agir a favor dele. Ele seria o divino plenipotenciário, não falando como de si mesmo, isto é, as suas próprias palavras, mas recebendo as coisas de Cristo e revelando-as aos homens que são chamados pelo seu nome. João, capítulo 16, versículo 14. O Espírito Santo não veio para dar testemunho de si mesmo. Em maravilhosa graça, ele veio como o servo divino do Deus Trino. O seu ministério consiste em atrair os homens a Cristo, a terceira pessoa. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no mundo, ele era Emanuel, que sendo interpretado quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A segunda pessoa da Trindade divina tornou-se Deus visível aos homens. Ele habitou entre eles durante alguns anos e eles viram a sua glória. Não é menos verdade que durante o tempo presente há também uma pessoa divina no mundo, habitando aqui nos filhos de Deus e com eles? Não é ele o que chamamos a segunda pessoa, mas sim a terceira pessoa da divindade trina. Não foi preparado um corpo para ele, como foi para Cristo? Hebreus capítulo 10, versículo 5, pois o Espírito Santo não encarnou. Ele habita nos corpos dos crentes. Estes nossos corpos são os templos nos quais ele se manifesta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Tenhamos claramente em mente que o Espírito Santo é de fato tão realmente uma pessoa como é o Senhor Jesus Cristo. Não o podemos ver, mas a sua personalidade e a sua presença conosco são fatos inegáveis. Fazemos esta afirmação porque muita gente parece ter a ideia de que o Espírito Santo é apenas uma espécie de influência emanada de Deus e falam dele como se fosse uma coisa. Sem dúvida, ele exerce uma grande e benéfica influência, mas em si ele é muito mais do que uma mera influência. Ele dispõe de poder maravilhoso, mas é em si mesmo mais do que um poder. Esta verdade é claramente mostrada no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Nesses dois versículos, há 7 afirmações que provam, além de toda dúvida, ser ele uma pessoa. Vejamos estas afirmações. Primeiro, ele vem. Segundo, ele guia. Terceiro, ele ouve. Quarto, ele fala. Quinto, ele glorifica. Sexto, ele recebe. Sétimo, ele anuncia. Algumas destas coisas se podem dizer acerca de um poder ou de uma influência, mas nem todas. Um poder pode ouvir? Poderá uma influência receber? Evidentemente que não. Estas coisas provam que aquele que as faz é, na verdade, uma pessoa. Outro versículo diz-nos que ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30. Será possível entristecer um poder ou uma mera influência? O pronome ele, empregado 8 vezes nos 2 versículos de João, capítulo 16, acima citados, no original, como na língua inglesa, só se emprega quando se refere a uma pessoa e nunca para uma coisa. Quando vier o Consolador. Estas palavras tiradas
de João, capítulo 15, versículo 26, mostra que, na altura em que foram pronunciadas, o Espírito Santo ainda não viera. Este é claramente o significado também das palavras de João, capítulo 16 e 13, quando vier aquele Espírito de verdade. Podem bem empregar-se tais palavras acerca de uma pessoa que deve chegar a qualquer lugar, mas não teria significado se essa pessoa já lá estivesse. Alguém desejará lembrar-me, porém, de que lemos acerca da operação do Espírito Santo no mundo nos tempos anteriores à vinda de Cristo. Não é verdade que, no princípio, ele se movia sobre a face das águas? Não é verdade que ele estava com Davi quando, orando, pediu a Deus: não retire de mim o teu Espírito Santo? Não veio ele sobre vasos escolhidos de vez em quando, homens como Bezaleel, Gideão e outros? Tudo isso certamente é verdade, mas é evidente que o Senhor tinha em vista uma coisa bem diferente quando disse: quando vier o Consolador. Quando falou assim, qualquer coisa inteiramente nova estava no seu pensamento. Esta não é a única vez em que se faz referência à vinda do Espírito Santo nos Evangelhos como um acontecimento futuro. Em João, capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E no versículo 26 também, o Espírito Santo que o Pai enviará. Não era apenas porque o Espírito Santo havia de vir que a sua vinda prometida seria diferente de tudo o que tinha havido anteriormente. Nos dias anteriores às ocasiões da sua vinda, eram principalmente com o fim de encher com poder algum instrumento escolhido para um determinado propósito. Por isso lemos, de modo geral, que desceu sobre os objetos de sua visitação. Veio sobre Otoniel, sobre Gideão, sobre Jefté, sobre Sansão, sobre Davi, sobre Azarias, sobre Jazeel, sobre Zacarias, etc. Em contraste com isto, Cristo disse em João capítulo 14, versículo 17, estará em vós. Paulo escreve aos crentes em Corinto de o Espírito Santo que habita em vós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, também fala do seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11, e do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. A importância de distinguir entre sobre e em é maior do que a princípio se pode supor. Para ilustração deste ponto, pensemos no contraste entre as antigas caravelas e os modernos barcos movidos a vapor. Os barcos antigos dependiam, para progredirem na sua rota, de um poder exterior que descia sobre eles. Quando o vento enchia as velas, o progresso era fácil e rápido. O barco a vapor, por outro lado, é movido por um poder interior e este não é variável, mas constante. O vento pode soprar, as ondas podem empolar-se, mas o vapor prossegue na sua rota, porque a força que o impele é interior. Nos dias anteriores à vinda de Cristo, o povo de Deus era parecido com o barco à vela. Hoje os crentes são semelhantes ao vapor. O nosso progresso depende de uma força interior, e não somente o nosso progresso, mas o nosso gozo, o nosso serviço, o nosso testemunho. Todos dependem do Consolador que habita em nós e permanece conosco. Sem esta bendita pessoa e a operação de graça e poder dele nas nossas almas, não pode haver um conhecimento verdadeiro de Deus, nem a compreensão das suas coisas maravilhosas. Promessa e fato.
O fato de a terceira pessoa da divindade estar residindo nesta plena e nesse planeta que denominamos Terra é uma das verdades maiores, mais fundamentais, mais significativa, mais características e de maior alcance. Antes, porém, de ser possível que viesse para habitar aqui, tornava-se indispensável que se realizasse um certo evento. Isto encontra-se claramente afirmado em João capítulo 7, versículo 39. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A exaltação do Senhor Jesus, que seria primeiro rejeitado, devia ter lugar antes que o Espírito Santo pudesse ser dado na forma nova e maravilhosa que o Senhor prometera. Por isso ele disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. João, capítulo 16, versículo 7. Afinal, chegou o tempo para o cumprimento da promessa. O Consolador, há tanto tempo esperado, foi enviado. Todos os pormenores da sua vinda são dados em Atos capítulo 2. Antes da sua vinda, o Senhor ensinou aos seus discípulos, como em Lucas capítulo 11, versículo 13, que deviam pedir o Espírito Santo em oração. Sem dúvida que foi esse o assunto principal quando os 120 todos perseveravam unânimes em oração e súplicas, em Atos capítulo 1, versículo 14, mas, por fim, a oração transformou-se em louvores. O Senhor Jesus, que fora rejeitado pelo mundo, fora glorificado no céu e, exaltado pela destra de Deus, enviou o Espírito Santo para habitar no seu povo e para permanecer com eles para sempre. Desde aquele momento, em vão procuramos qualquer vestígios de tal coisa que seja orar pedindo o Espírito Santo. Tal oração seria muito apropriada antes da sua vinda, mas agora, depois de ser dado, uma petição nesse sentido é imprópria. Que um crente que vive durante o tempo presente da presença no mundo do Consolador faça as mesmas súplicas que aqueles que viviam antes da sua vinda, isto é, apresentar a oração ou de ignorância ou de incredulidade. Podemos e devemos pedir que sejamos guardados de entristecê-lo, que sejamos fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior, que ele nos encha de maneira que rios de água viva corram de nós como de canais para os outros, que sejamos ajudados divinamente nos nossos esforços para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz e que possamos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Para todas estas coisas semelhantes é justo e apropriado que oremos continuamente. Já foi feito. Vou fazer uma pergunta ao ouvinte. Seria próprio que um verdadeiro crente em Cristo pedisse o perdão de todos os seus pecados? Não, com certeza, seria a sua resposta, porque lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que Deus já nos perdoou em Cristo. Deveria o crente pedir o dom da vida eterna? Evidentemente que não, responderá, porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Por isso, não seria inteligente que alguém pedisse o que já lhe pertence. A mesma resposta daria se eu perguntasse se devíamos pedir certas outras bênçãos, como idoneidade para o céu, porque lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Tudo isso é muito claro. Agora desejo chamar a atenção do ouvinte para o fato de que o tempo passado, que mostra um fato já consumado, é empregado mais que uma vez em ligação com o dom do Espírito Santo. Lemos, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 32, do Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, é-nos dito que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, também lemos: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, lemos que nos deu também o seu Espírito Santo. E em 1 João, capítulo 3, versículo 24, pelo Espírito que nos tem dado. Estas passagens mostram que o dom do Espírito Santo, em vez de ser assunto para oração, é para o crente assunto de louvor e ações de graças. Se o ouvinte nunca agradeceu com gratidão e sinceridade ao seu Deus e Pai por este estupendo dom, não o quererá fazer hoje mesmo? E muitas vezes possa repetir tais ações de graças a Deus pelo dom do Espírito Santo. Portanto, cada pessoa salva, cada verdadeiro crente tem o Espírito Santo. Na hora da sua conversão, na hora da sua salvação, Deus já deu para ele o Espírito Santo.